Olá, pessoal, eu sou a Cissa da Papelândia Decoração de Festas. Hoje é sabadão, dia 2 de agosto. E tô aqui, ó, com 4 kits aqui, que ainda vão ter que sair. Já saíram também, já saiu da mini vermelha, já saiu do Stitch. Deixa eu ver qual mais. Borboleta azul. Qual foi o outro? Ah, esqueci. Ainda tem que separar também do Homem-Aranha. Então tem que separar alguns kits aqui ainda. Vou organizar, porque aqui eu só coloquei mais ou menos para poder higienizar e deixar na caixa direitinho para os clientes vierem buscar, tá bem? Bom, gente, nós compramos também desses sacos aqui, ó. 60 por 90 para os bolos fakes, tá? Não comprei o suficiente ainda, nós temos mais de 200 bolos. E aqui tem cerca de 90 a 100 pacotinhos só ainda. Mas o que eu vou fazer? Vou começar a higienizar os bolos e vou empacotar, porque como eu já falei pra vocês, aqui é muita poeira. Não vou mandar nesse saco para os clientes. Por quê? Porque a gente já trabalhou assim. E o que acontecia? Mesmo sendo etiquetado, falando sobre a multa no caso da não devolução do saco, os clientes acabavam não devolvendo o bendito. Eles usavam, ai, gente, usei pra colocar lixo depois da festa. Ah, que belezinha, né? Então, assim, foi por isso que a gente acabou parando de comprar esses sacos aqui. E começou a entregar pros clientes sem o saco mesmo. Só o que eu vou fazer? Esses aqui vão ficar nas lojas, na loja, porque assim ele vai ficar exposto direitinho em cada bolo. Porém, na hora de entregar pro cliente, eu vou colocar em um saco de TNT. Porque não é possível que o cliente vai colocar no saco de TNT o lixo também, né? Será? Então, gente, eu não acho difícil. Aliás, eu não acho impossível o cliente colocar o lixo no saco de TNT. Mas eu acho um pouquinho mais difícil, tá? Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. Aí eu vou mandar no saco TNT pra proteger, né? E aqui ele vai ficar no saquinho transparente, bonitinho ali, pra não empoeirar. E ao mesmo tempo o cliente chegar e poder ver, né? Visualizar direitinho os nossos bolos fakes. Gente, aqui, ó, dá pra vocês verem que a gente começou a ensacar tudo. Por causa da poeira. O que acontece? A gente sacou todo isso aqui, até essa seção de plástico. Aquelas ali eu vou sacar ainda. Não me... Ah, porque eu tinha passado brilhante utile na partezinha da cabeça dela ali. Aqui também, ó, nós já sacamos. Ah, mas é de plástico também. Porque, querendo ou não, dá um certo trabalhinho ali. A gente vai, tira, coloca... E beleza, então a gente vai sacar tudo. Tem muita coisa pra sacar? Tem. Mas assim, tá indo, tá? E vai ficar... Ah, vai ficar mais higiênico. Se alguma criança chegar pondo a mão, não vai também, né? Sujar. Então, eu vou sacar tudo. Vai dar um trabalho, mas eu vou sacar. Gente, aqui vai a iluminação aqui, ó. Vai atrapalhar um pouquinho, porque desceu ali, ó, do forro. O treco não para lá. Me perguntaram sobre sacar os tapetes. Então, gente, hoje eu só tenho esses aqui agora de resto, tá? Os outros já estão todos separados pros kits, então... Ficaram só esses aqui, mas dá pra vocês verem, eles ficam assim, ó. Ensacadinho. Esse aqui não tá ensacadinho, porque esse aqui uma cliente talvez busque um kit hoje também. É um kit de última hora. Então, eu já deixei mais ou menos um jeito. Quer ver? Aqui. Tá até o saco aqui, ó. Tá? Mas eu deixo assim pra não empoeirar. Ó, tem o rosinha aqui. Esses aqui já são véu boa, né? Eu gosto muito desses, tá, gente? Mas eu não tô achando esse aqui num preço legal pra comprar. O bolo tá virado pra trás, olha só. Aí agora, vou lá terminar de separar os kits. Olá, pessoal. Eu sei que eu comecei a gravar o vídeo no dia 2, sábado. Mas eu não consegui gravar mais nada. Foi bem corrido o resto do dia. E então hoje, dia 6, quarta-feira, eu aproveitei, saí da escola, vim direto pra cá, porque eu tenho que fazer algumas coisinhas aqui e vou aproveitar pra gravar o que der pra vocês, tá bom? Então aqui, ó, eu já comecei a ensacar os bolos, né? O que eu tô fazendo? Eu tô dando uma limpeza neles antes, com o álcool 70 graus, limpo, dou uma secadinha ali e já embalo pra não empoeirar, tá vendo, ó? Esse um aqui, ó, do Homem-Aranha, essa parte aqui, ele era um adesivo. Um adesivo e ele já tinha desbotado.
Não tava aparecendo aranha mais. Então eu fui com a caneta permanente, desenhei a aranha de novo, ó. Então ele já tá pronto para locação. Já arrumei os dois dos Vingadores também. Então eu tô deixando mais ou menos as duas partes aqui só de heróis e vou continuar arrumando o resto. Aqui desse meu lado, o meu esposo vai fazer mais uma para os bolos, que nós temos mais de 200 bolos. Então assim, tem muito bolo espalhado aqui pela loja. Eu não sei se tem lá no ateliê ainda, talvez tenha. E só aqui tem muitos espalhados nas outras estantes. Na cozinha ele tem um monte. Então, assim, tudo o que fica fora de lugar, que não tem a sua casinha, gera desorganização, gera um visual, uma poluição visual, né? Então, assim que eles estiverem todos nas estantes, nas prateleiras, eles, a loja já vai ter uma outra cara, já vai dar uma visão mais limpa, mais organizada, e é o que o Pegmont cobra da gente, organização. Se você não tiver disciplina, você não tiver organização, com certeza você vai se atrapalhar bastante todas as vezes na hora de separar os kits, tá? Então, uma coisa que tem que ficar clara, Pegmont exige disciplina e organização, tá? Por que disciplina? Que você tem que lembrar que na segunda-feira seus kits serão devolvidos, na terça você tem que higienizar tudo. Tá? Ah, mas eu não consigo higienizar na terça. Tudo bem, então você agenda para quarta-feira. Vai haver uma vez ou outra que você vai ter que trocar o dia por algum compromisso que você tem, claro, mas precisa virar uma rotina, né? A chegada dos kits no outro dia, a limpeza, a higienização, lavagem, para deixar a loja ou o seu ateliê, o seu depósito organizado. Com organização, você vai achar tudo fácil. Desorganizado, você vai perder mais tempo procurando o que você precisa do que realmente separando os kits para sair, tá bom? Então, já comece, se você estiver começando agora, se você pretende começar, ou você que já começou, mas está achando que está meio tumultuado, já coloque na sua listinha aí, disciplina, organização, tá? Se você montar uma rotina, palavrinha mágica, rotina, para todos os seus kits, para todas as suas tarefas, seja no seu ateliê, na sua casa, na sua loja, seja o que for, vai ficar tudo mais fácil. Então, segunda tem entrega de kits, na terça você vai fazer limpeza, higienização. Por exemplo, na quarta, vamos dizer que você tenha pouco tempo por dia disponível para isso. Você trabalha em outra atividade também, você tem um outro emprego, ou você tem criança pequena, não consegue ficar o tempo todo se dedicando. Se você separar ali uma 2 horas por dia para fazer, né? Realmente leve aquilo de uma forma séria e realmente faça, tá? Realmente ficou várias vezes. Terça, higienização. Quarta, manutenção. Na quinta já é a separação do que for sair na sexta. Dessa forma vai ficar um pouco mais leve, não vai ficar tão tumultuado no final de semana. Como eu falei, é um horário maleável? É um horário maleável, porque às vezes você não vai conseguir fazer. Quem tem criança, por exemplo, às vezes não vai conseguir seguir o horário ali certinho. Criança naquele dia pode estar enjoadinha, pode estar nascendo dentinho, pode ter mais tarefa da escola para fazer. Então, querendo ou não, vai ter que mexer. Mas se você criar essa rotina, tiver disciplina e organização, com certeza o trabalho vai ficar mais leve, tá? Nunca vai deixar de ter trabalho. Pegmont nunca deixa de ter trabalho, tá, gente? Pegmont, quando a gente entra nisso, a gente tem que entrar sabendo que a gente vai trabalhar muito mesmo. Não tem jeito. Por exemplo, a gente vê alguns decoradores que eles vão uma vez na semana numa locadora alocar as peças e depois eles trabalham no dia da festa e algumas vezes no dia posterior para ir lá desmontar, porque tem salão que tem que desmontar no mesmo dia. Então, assim, Pegmont não, Pegmont aquela rotina de limpeza, higienização, manutenção é toda sua. O decorador, se ele só loca, ele não tem essa responsabilidade, essa preocupação, tá? Então, com certeza, quem trabalha com Pegmont acaba trabalhando muito mais. Embora, vou ser sincera pra vocês, eu prefiro. Eu trabalho com decoração também, né? Eu comecei, no caso, com decoração. Porém,
A decoração toma os únicos dias disponíveis que eu tenho, que é o final de semana. Eu prefiro o Pega e Monte, que os dias da semana já são de trabalho, né? Eu acho que ele, se você tiver, como eu falei, essa organização, essa disciplina toda, vai ficar mais leve durante a semana. Já a decoração, ela toma muito tempo. No final de semana ela acaba tomando tempo demais, tanto para montar quanto para desmontar. Então eu tenho preferido mais o Pega e Monte. Eu acho que financeiramente também, se souber trabalhar, se você souber no que investir, se você levar a sério, você acaba recebendo um pouco mais. A decoração, ela é um dinheiro maior naquele momento, porém, são muitos os gastos. Se você é o decorador que compra as peças, muitas vezes você tem que investir em muita coisa, simplesmente para aquela festa, para aquela decoração. Por exemplo, o Divertidamente eu aluguei algumas vezes no Pega e Monte, mas decoração eu fiz uma só. E eu tive que investir mais para aquela decoração, eu tive que investir em mais displays. No Pega e Monte, eu só com aquele outro kit de displays eu já estava tranquila. A decoração, dependendo do tema, você acaba tendo que investir muito. Dependendo do tamanho da decoração, você acaba tendo que investir demais. O Pega e Monte, ele já é aquela coisa assim que você vai comprar para alugar mais vezes. Então, eu vejo o Pega e Monte um trabalho um pouco mais tranquilo nos finais de semana, porque aí eu consigo tirar o domingo para descansar. Você trabalha muito durante todos os dias, mas eu, por exemplo, eu sei que tem gente que trabalha no domingo também, tá, gente? Pega e Monte, tem muita gente que trabalha no domingo também. A nossa empresa aqui, a gente tirou o domingo para descanso. Acontece da gente pintar peças no domingo? Acontece. Acontece eu ficar lavando toalhas, capas, tapetes no domingo? Acontece. Muito. Mas é uma coisa que eu prefiro não fazer, né? A gente precisa descansar. A partir do momento que você monta a sua empresa, seja ela onde for, num cômodo de sua casa, numa loja, num depósito, em uma garagem, não importa. A partir do momento que você criou algo para te dar lucro, você está montando uma empresa. E a empresa, a melhor forma de trabalhar com ela é tendo horários, tendo rotina, disciplina, organização. Uma empresa qualquer, seja ela do que for, ela não vai funcionar direito, ela não vai dar lucro se ela não tiver essa rotina. Você não vê uma empresa grande, por exemplo, sem horário para abrir, sem horário para fechar. Ela tem horário para tudo, ela tem os dias de folga dos funcionários, ela tem a exata ordem que deve ser feitas as coisas, né? Se tem a linha de produção, tem toda uma... Como vou dizer para vocês? Tem que ter toda uma rotina ali mesmo, um segmento, para que saia tudo no final ali da linha, tudo perfeitinho, tudo certinho, na quantidade desejada. Então a gente precisa olhar para o nosso Pega e Monte como uma empresa e começar a fazer as adaptações necessárias. Lembrando, é uma dica, tá? Eu não concordo, não tem problema, tá, gente? Eu tô tentando passar para vocês o que eu vi que funcionou por aqui, tá? O que eu vejo outras pessoas, por exemplo, eu sigo a Cris Reis desde quando eu descobri ela no YouTube. Ela estava numa lojinha pequena ainda dela. Muitas peças em MDF na época, muitas peças fabricadas por ela. Mas ela já mostrava esse lado empreendedor dela gigantesco. E ela sempre falou sobre horário para atender os clientes, ter o dia do descanso, não atender depois daquele horário. Então, eu levo isso muito a sério. Eu já atendi cliente 10 e pouco, 11 e tanto da noite, já atendi ao domingo, mas tem alguns anos que eu não faço mais isso. Eles precisam nos enxergar como uma empresa também, para levar mais a sério.
E foi ouvindo muitas coisas que a Cris falava, muitas dicas dela ali, que eu comecei a adaptar, fazer as adaptações necessárias na Papelândia. E eu acho que funciona melhor. Quando a gente sai dessa rotina, quando a gente deixa desorganizado, meu Deus. E o Pegmonte, gente, ele faz bagunça. O Pegmonte toda segunda tem bagunça, toda segunda e terça. Se você consegue na segunda, do jeito que vai chegando os kits, você já vai limpando e vai guardando, colocando as bandejas no lugar, as boleiras, beleza. Se você não consegue por causa da quantidade de entrada ou por causa do seu horário de trabalho, você vai ter bagunça na segunda e na terça. Então, o Pegmonte, ele faz isso. Você tem que, todos os finais de semana, toda quinta-feira ou sexta-feira, você tá tirando tudo do lugar para higienizar, encaixotar e mandar pro seu cliente. No início da semana, o que tá acontecendo? Tá tudo chegando de volta e você precisa novamente higienizar e colocar no lugar. Então, ele tem toda essa movimentação. E se a gente não se policiar, vira uma bagunça. Aqui agora, por exemplo, tá uma baderna. Eu tô higienizando um monte de peças, aí eu parei aqui pra gravar, porque senão eu ia esquecer de novo. E pra já ir colocando no lugar, por quê? Porque na quinta-feira a gente tem que separar tudo. Foi essa semana que passou, a gente aluga suportes de ferro, suportes para banners, né? Daquelas que quando a gente começou, nós temos alguns. Então tem muita gente que ainda usa. Às vezes só para colocar balão, às vezes para pendurar realmente um banner, às vezes para colocar um cortinado. Tem muita gente que aluga ainda. E todas as vezes que chega, eu falo pro meu esposo colocar dentro de uns cubos ali que a gente tem. Não chega nem a ser propriamente cubo, porque eles são mais alongados. Mas dentro de um espaço ali que a gente tem para ficar separadinho. Raramente ele faz isso. Geralmente, na pressa, ele chega aqui e vai colocando no chão. E quando vê já uma parte foi para um lado, uma parte foi para o outro, o que acontece no dia de separar? Perde muito mais tempo procurando as peças do que realmente separando para entregar para o cliente. É uma coisa assim, chegou, você conferiu, amarra o seu suporte para ficar todas as peças certinhas e deixa lá juntinho. É uma coisa que você vai gastar 2, 3 minutos e que vai te poupar 15, 20, 30 quando for separar. Então, a gente precisa ter se policiar nesses pequenos atos. Eu acho que eu não vou colocar essa bandeja ali agora. Quantos segundos você vai levar para colocar a bandeja no lugar? Mas se você não colocar agora e deixar para o dia, vai amontoar, pode colocar mais bandejas ali. Quanto tempo você vai demorar para aí sim conseguir organizar tudo? Então, é uma coisa que a gente precisa se policiar. Eu não consigo vir para cá todos os dias. Então, eu acabo, quando eu venho aqui, tá um auê. Está um auê. A Polly não tem conseguido vir para cá direto ainda, mas é porque a papelaria tá exigindo muito dela também. Que a gente tá fazendo um serviço lá para a CEMIG, que é a distribuidora de energia elétrica aqui do nosso estado, né? Então eles precisavam de uma loja que fizesse esse serviço e ficou a Papelândia. Então é um serviço que seria 4 horas por dia, mas toma muito mais. É uma chatice, pra ser bem sincero. Aí ela acaba ficando sobrecarregada com isso lá. Mas fazer o quê, né? Até se adaptar, porque começou agora, não tem nem um mês. Aliás, acho que acabou de completar um mês. Então, até se organizar, se adaptar, vai ser assim. Eu pretendo agora continuar fazendo a higienização, tentar montar uns kits aqui. Algumas semanas eu montei uns kits aqui. Foi chá de cozinha, lá na frente. Cheguei a montar um de fazendinha com painel picolé. Montei um outro preto, branco, com uma parte prateada. Acho que também tinha um com painel picolé arco-íris. Então, assim, foram kits que eu montei para tentar fotografar e para deixar a loja arrumadinha. E acabou que eu não consegui fotografar. Na correria eu não fotografei. Nós já desmanchamos que as peças tiveram que sair. E eu vou ver se eu consigo montar para fotografar, porque tem gente que pediu.
Então, assim, eu vou ver o que eu consigo mostrar pra vocês ou chorarem comigo ou rirem de mim. Não tem problema, porque a realidade do Pegmont é essa. É muito movimento mesmo. A gente tá sempre mexendo, limpando, retirando, colocando, trocando. O Pegmont faz isso. Mesmo que você não tenha uma loja, você não precisa deixar kits montados, você sempre vai ter que ficar te retirando as suas peças do lugar para poder mandar para os seus clientes e elas vão retornar e você vai ter que recolocar. Então, sempre vai ter. Eu ouço muitas meninas falando sobre a bagunça de segunda e terça e é verdade. Então, vamos lá porque, ó, tem muita coisa para fazer. Olá, pessoal! Gente, hoje já é dia 16 de agosto, se eu não me engano. Eu fui gravando picadinho para vocês os vídeos porque foi bem corrido. Então, assim, vou tirar isso daqui. Tem dias se eu consigo, ao final do dia ou no meio do dia, separar, gravar vídeo de 40, 50 minutos. E tem vezes que não, né? Então tem o quê? Umas 2 semanas que eu tô tentando gravar esse vídeo pra vocês. Eu vou continuar. Hoje eu tô fazendo aqui, já acabei de fazer um arco, mostro aí pra vocês. Era de fazendinha. Agora eu vou fazer mais um arco de 1,40. Eu cobro R$80, não sei quanto vocês cobram. E até 3 cores, tá? Vou fazer um agora que vai o ouro metalizado também. Não fiquei cobrando a mais por ter o ouro metalizado, porque eu já tenho, tá? Então, eu tenho que despachá-lo. Senão a gente perde, né? A gente sabe que, apesar dos pesares. E vai ter preto, branco e dourado, tá? Ela também quer detalhes de rosa, então eu vou ver o que eu faço, que seriam 4 cores. Mas um detalhe ou outro, nesse caso, pra gente não tem problema, porque a gente já tem muitos balões, né? Nós guardamos tudo assim, ó, em potes. Aí, o que eu faço? Eu recorto da embalagem, tá? O que vem escrito ali direitinho sobre eles, a polegada, tem o código de barra ali, tem a cor direitinho, porque se eu precisar, é mais fácil assim, tá? Sem contar que aí também tem a data de fabricação, então eu vou saber mais fácil se vai estar ok pra gente poder usar. Embora eles não durem tanto tempo assim, né? Porque como a gente faz bastante arco, eles acabam saindo logo. Eu tenho um da galinha pintadinha ali, que ó, ele é velho, gente. Porque na época a cliente encomendou, acho que foram 10 pacotes de balão com estampa de galinha pintadinha, né? No caso, aquele azul com bolinhas brancas. Pra festa do filhinho dela, e chegou na hora mesmo, ela só quis 3. Então, a gente acabou ficando com eles e a gente não teve outros pedidos. Então, esses dias eu abri até um dos pacotes ali. Falei, vamos ver a situação dos balões. Pensei que eles iam estar já gosmentos, grudando, como alguns ficam, né? Não estão. Aí eu falei que dia desse eu fazer algum arco com eles, só pra colocar na frente da loja mesmo, pra, né, despachar. Então, ficou assim, ó. Tá? Eu deixo tudo assim. E elástico também, o elástico também fica em pote, ó, para facilitar minha vida. E nós temos uns potinhos menores assim, ó, tá? Esses potinhos menores era o que eu usava antes. Mas depois, como aumentou a demanda dos balões, a gente passou a comprar os maiores e a gente já tava comprando assim 2 pacotes por vez. E como geralmente era o mesmo, né, mesmo código de barras, mesmo lote, então a gente conseguia misturar.
Rosa e azul, principalmente, a gente sempre tem bastante. Não tem jeito. Se a gente ficar sem, tem que correr lá pra comprar. Hoje, talvez, tenha que comprar o preto, porque eu tenho pouco aqui. Tô com um pouquinho. Então, vou ter que pedir pro meu esposo trazer pra mim. Dia 7 de setembro, nós teremos uma decoração do Mickey. Turma do Mickey. Então, pretendo levar vocês comigo, tá? Vou marchar, porque eu sou professora, tenho que ir. Mas como a escola, uma das escolas que eu tô, a gente não precisa ir nas duas. Uma das escolas, a que eu sou efetiva, ela vai ser a primeira a marchar, então vai me ajudar bastante nessa situação. Porque aí eu vou marchar com ela e já para outra cidade para fazer a decoração, tá bem? Então vou ver o que eu consigo mostrar para vocês aqui. Bom, gente, eu já fiz os clusters, tá? Depois eu mostro para vocês. Vou começar a montar o arco. Eu aproveitei alguns que eu tinha de 6,5 e fiz esses aqui, tá? Porque meu esposo tá na outra loja, a Polly tá fazendo exame de vista hoje, pleno sabadão, gente. Aqui tem o Vibra, que se eu não me engano é um hospital escola. Só dos olhos, tá? E ele funciona também aos sábados. Aí hoje era dia dela aí, porque ela é diabética, né? Tem que fazer um acompanhamento mais de perto. E então, assim, tá meio tá meio corrido. Meu esposo foi lá entregar um kit que aqui a gente não tá entregando ainda. E tanto de ir, né? Mas o que eu tava falando, vamos voltar. Então, como a gente não tá ficando com a loja aqui aberta ainda, a gente não trouxe tudo pra cá, não inauguramos, então a gente tá continuando fazendo as entregas lá na Papelândia mesmo. Então, meu esposo foi levar um dos kits, porque a moça já chegou lá, e o dela era com arco, já foi. Agora tem esse outro que é com arco também, e depois temos mais 3 sem arco. Então, assim, os outros todos foram entregues ontem, e só esses hoje, então tá mais tranquilo por esse motivo, senão a gente já tá apertado. Porque como a Polly não está em nenhuma das duas lojas para ajudar esse transporte, né? Então ia ficar bem complicado, a Papelândia tendo que ficar fechada pra gente poder fazer as entregas. Mas graças a Deus, como a gente entregou a maioria ontem, então já ajudou. Uma coisa que a gente fez no final de semana passado, a gente vai desocupar o nosso ateliê, a casa que é o nosso ateliê. A casa é ao lado da nossa, então assim, a gente alugou uma casa ao lado da nossa para ser nosso ateliê. Isso foi, assim, mais ou menos 2022, eu acho, por aí. Isso ajudou muito a gente na época, porque ficar batendo até na outra casa para pegar tudo, é longe da nossa. E até mesmo para poder ficar fazendo os bolos fakes, fazendo a manutenção, tava difícil. Então, quando ficou lá, a gente não tinha aqui ainda, tava ajudando bastante. Só que, querendo ou não, é mais um aluguel e para as coisas ficarem lá apenas como depósito. Então, final de semana passado, a gente já começou a tirar mais algumas coisas de lá, trazendo para cá. Veio mais um armário para cá, para as capas de cilindro e capas de painel. Algumas peças, depois eu vou mostrar pra vocês. Tem coisas de biscuit também, uns personagens de biscuit, tipo topo de bolo, enfeites pra mesa. Umas bandejas na época da pandemia a gente fazia, pra poder alugar uns kits de 50. Deixa eu ver o que mais. Alguns bonecos, eu acho que os bonecos também vieram, não tenho certeza que meu esposo fez transporte. Eu separei pra ele trazer, mas como ele mesmo falou, ele não conseguiu trazer tudo. Os displays, mesmo, nós temos muitos displays de chão lá ainda, gente, muitos. Nossa, eu fiquei até assustada quando eu vi a quantidade que tá lá ainda. Porque, querendo ou não, tem os que saem mais, né? Os temas que saem mais, saem todo final de semana, ou saem uma semana sim, um final de semana não. E os que quase não saem, ficaram lá. Aí eu falei pra ele, tem que trazer, porque a gente tem que começar a fazer umas promoções com esses temas, né? Eu vou começar a montar, além de ter promoção todo mês, a gente vai começar a montar promoção com os temas que não tem tanta saída. Porque eu gastei com eles precisam me dar um retorno, né? Ah, mas ele já se pagou na época. Sim, na época ele se pagou. Mas ele continua ocupando espaço, então ele continua tendo que me dar dinheiro.
querem saber. O meu produto tem que pagar aluguel para mim. Então, a gente precisa fazer um esquema para esses temas saírem. Ah, o kit é 150. Se for o tema que não tem saída, de repente a gente pode fazer para 120. Por que não? Só para ter um giro novamente desses temas, porque são muitos, gente. Eu tenho mais de 300 temas. Eu sei que tem gente que tem muito mais tema do que eu. Só que, assim, ocupa espaço. Eu não quero me desfazer deles, porque vira e mexe acontece de alguém querer. E eu vou fazer isso. Vou fazer essa promoção, tá? Eu vou bolar alguma coisa que eu ainda não sei direito, mas vou bolar alguma coisa para colocar, para rodar esses temas que estão parados. Sem contar que, às vezes, só da gente fazer umas fotos novas, eles já começam a sair novamente, né? Então, a gente precisa fazer isso. Outra coisa, a gente trouxe os outros tapetes para cá também, porque tinha um tapete que também estava no ateliê. Os nossos de curvim, a gente não vai usar mais. A gente já acostumou, é muito mais prático colocar esses de velboa, os de pelúcia na máquina, do que ficar esfregando os de curvinho no chão. Então, achei muito prático, coloca na máquina, bate, centrifuga, coloca ali e secou. O de curvinho, dependendo, você tem que ficar realmente esfregando ali com uma vassoura, com uma escova. Por um lado, ele era prático, por outro, já não é tanto. Então, sim, não pretendo usar mais, não. Não vou dizer que não vou realmente usar de jeito nenhum, porque a gente não sabe, né? Mas não pretendo, tá bem? Deixa eu ver o que mais que a gente trouxe pra cá. Eu também fiz uma lista da quantidade de mesas que nós temos. Mesas grandes, como a que eu tô usando aqui hoje. Mesas de 2 metros, mesas de 1,90, de 1,80, mesas de 1,5, jogos, quartetos. A gente nem lembra, né? Das mesas que a gente tem. Aquelas mesas que nós fizemos para os kits de 50. Então, a gente tava olhando lá quantas que a gente tem. Se eu não me engano, são 12. Então, nós vamos também dar uma manutenção nelas. Fazer de outras cores para começar a colocar, montar kits com elas também. Banquinhos, nós temos cerca de 10 banquinhos, desses banquinhos para foto, né, para criança, banquinho de praça. Então, nós temos azul, temos rosa, temos branco, temos rústico, aí nós vamos pegar alguns outros ali e fazer de algumas outras cores também, para dar uma diferenciada. Mensagem. E vieram mais outras coisas. Aí depois eu vou mostrar pra vocês ali. Eu vou terminar o meu arco, que daqui a pouco meu esposo vem buscar. Vou mostrar pra vocês o resultado, claro. E depois vou ver se eu mostro as coisas que nós trouxemos. Eu não sei se ele trouxe também as caixas com os vasos de vidro. Eu vou ver. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Oh. Bom, gente, vim fazer um passeio pro lado de cá agora. Porque assim, eu fiz o arco, só que eu não gostei das cores. Aí, conversei com a cliente. Vou fazer agora, meu marido foi lá buscar mais preto. Eu tirei o branco. Ficou muito esquisito. Não combinou nada. Uma festa de adulto, painel de fundo preto, rosa e dourado. O branco não ficou legal. Não ficou, gente. Aí, assim, eu pego o branco ali que eu inflei e faço mini arco aqui, não tem problema, mas eu não vou mandar um negócio, o cliente depois vai olhar e, nossa, não gostei das cores. Foi tudo bem que foi ela mesma que escolheu, mas mesmo assim, né? Então, eu falei com ela e vou fazer de novo. Mas não tem problema que ainda tem tempinho. Vim pegar pra cá os clipes que eu gosto de colocar, tá? Pra prender, eu mando. Quando os arcos são nossos, eu mando pro cliente, tá? Eu mando junto com o kit, sem problema nenhum. Agora, o cliente não comprou com a gente o arco, alugou o kit, mas não comprou com a gente o arco, aí eu não mando nada, não. Só realmente pra quem compra com a gente ali o arco.
Aí eu mando. Aí eu tenho alguns. Eu tenho até que pegar os outros que estão no baú, porque a gente usou numa decoração. O meu marido, ele trouxe os balões. Ele achou que era preto, pegou rápido lá. Na hora que chegou aqui que eu peguei, eu falei, ué. Aí eu fui olhar azul escuro. Não era preto. Sorte que a gente não abriu o pacotinho, porque azul escuro não sai muito aqui, não. Aqui nessa parte, ó, aqui, a gente vai ver se coloca umas prateleiras ali pra ficar só a parte do balão. Porque a parte do balão tá ali atrás. Só que como são muitos potes, tá ficando um na frente do outro, não é legal. Atrapalha na hora da gente precisar, né? Na hora que a gente precisa das cores, tem que procurar. E outra coisa que eu falei pro meu esposo, vai ficar bonito o cliente chegando e vendo ali, nessa parte, os balões ali, sabe? Vão perguntar, vocês fazem arco e tal, já vou deixar os infladores ali também. Então vai ficar bom. Eu acho que vai ficar legalzinho ficar ali, em vez de lá atrás, como fica já há bastante tempo. Desde quando a gente veio pra cá, eles ficam ali. Então depois eu vou mostrar pra vocês, vou clarear ali, vou mostrar. Eu acho que eu já mostrei em algum vídeo, mas vou mostrar novamente. Aí eu vou fazer novamente o arco, mostro pra vocês, porque o branco, o que tava com branco, eu achei tão feio. Eu falei assim, não, vou nem gravar esse negócio, não. Gostei desse trem, não. Fazer o quê? E vou mostrar pra vocês as outras coisas, os banquinhos estão ali. Ele trouxe 2 banquinhos a mais. Tem uma caixa com capas aqui. Capas, toalhas e tapete que a gente lavou. Que tem que dobrar já e guardar. Eu não sei onde estão as caixas que ele trouxe, gente. Eu acho que ele escondeu, eu não sei. Mas como só falta esse kit agora, os outros já foram saindo, já tô tranquila, só falta esse com arco. Então eu vou ficar por conta de tentar arrumar mais algumas coisinhas aqui. Também eu estava organizando os displays de mesa, né? Trocando saquinho, alguns saquinhos que rasgaram, colocando em ordem, porque quando chega, como a gente falou no outro vídeo. Aliás, não, foi nesse mesmo. Aliás, nesse não, mentira. Foi o que eu gravei, acho que foi quarta-feira. A gente tava falando que o Pegmont faz muita bagunça, né? De quinta pra sexta tem bagunça, segunda tem bagunça. Então, assim, a sua loja, a sua casa, a sua garagem, o seu depósito, ele fica arrumado de verdade. Olha lá, quarta e quinta, né? Terça, geralmente, a gente tá colocando em ordem ainda. Lógico que se a pessoa consegue ir chegando e já ir higienizando e guardando, beleza. Aí ficaria terça, quarta e quinta, né? Porque quinta já começa a separar de novo. Então é mais terça e quarta. Fica arrumado 2 dias na semana. O resto é muito movimento. E como às vezes pra gente que sai também durante a semana, então assim, tem vezes que não tem tudo aqui ainda. Não chegou tudo, tem bandeja alugada. Falar em bandeja alugada, não ter tudo, gente. Teve uma mulher, uma cliente, que ela aluga da gente, parece que já há algum tempo. Não sou eu que estou fechando os contratos, vocês sabem disso. Então, a Polly e meu esposo só falaram que alguém que já tinha alugado e tal. Ela chegou na loja semana passada, assim. Eu quero alugar a mesma coisa do ano passado. Quem que lembrava que ela tinha alugado? Ninguém lembrava nem quem era ela direito. Porque é muita gente que passa por lá. Graças a Deus nós temos muitos clientes, então a gente não, né? Aí eles começaram a perguntar pra ela o que ela tinha alugado. Nem ela lembrava. Aí tá, foram olhando lá no sistema, acharam tal, que ela tinha alugado. Suporte retangular para banner, essas coisas. E mais bandejas também. Tá bom. Deve ter sido o quê? Talvez ela tenha alugado uns R$70 só. Não sei quanto deu, não lembro. Aí ela queria ir pro mesmo final de semana. Então ela pegou no sábado de manhã, se eu não me engano. Era para ela ter devolvido na segunda. Segunda-feira, nada. Terça-feira, nada.
Chegou quarta-feira à tarde, a Polly mandou mensagem para ela. Que teria multa, né? Ela já tinha mandado na segunda, né? Nada. Então, já vai no contrato. Só que os clientes não leem, né, gente? E olha que a Polly ainda lê as principais partes também para o cliente. Mas o pessoal não liga. Aí, novamente, foi a mensagem que se o kit não fosse devolvido, né? Que teria multa por dia. Que era multa de R$20. Tá. Nem tinha. Terça, nem tinha. Quarta, quando a Polly mandou novamente. Ai, eu esqueci, tá dentro do meu porta-malas. Ainda foi sorte que não era bolo fake. Dentro do porta-malas. Bolo fake de EVA, gente. A gente tem o resultado aqui com o nosso Jardim Encantado. A cliente ficou 10 dias, quase 15, com bolo. Quando ele voltou, porque ficou no mormaço do carro, né? Tá todo danificado, eu vou ter que refazer. Não tem jeito. Não tem como alugar ele daquele jeito ali. Então, essa cliente chegou depois lá para devolver. E só, né, para entregar. Aí meu esposo falou assim, não, tem a multa. Multa? Aí, mas quanto é essa multa? Tá no contrato, e a gente também falou. Também foi na mensagem rápida. R$20 por dia. Então, você vai ter que pagar 40. Nossa, mas que absurdo, não sei o quê. Aí ela, vocês tinham aluguel? Eu atrapalhei vocês? Não. Ela, então, Polly, mas isso é responsabilidade do cliente. O cliente tem a responsabilidade de devolver no dia marcado. Aí a moça ficou sem graça. Aí ela depois virou e falou assim, qualquer coisa é só não alugar mais, né? Aí meu marido, isso. Qualquer coisa é só não alugar mais. Saiu reclamando, mas pagou. Se a gente não faz isso, e a gente tem feito isso até com decoradores, que os decoradores costumam dar mais trabalho, vira uma bagunça a sua loja, a sua empresa. Quando eu falo loja, gente, eu não estou me referindo a realmente um ponto comercial, tá? Não se esqueça disso, eu estou falando da sua empresa de Pegmonte. Se você não coloca a ordem, deixando bem claro o dia da entrega, vira bagunça. Eu assisti a um vídeo hoje, antes de sair para vir para cá, da Carol. Eu esqueço, Core Kids. É uma coisa, não sei o comecinho ali do nome. Ela falando de uma cliente, aparentemente até humilde, né? Que alugou um kit com ela e foi passando os dias, nada de devolver, né? Parece que a festa ia ser na sexta, ela não teria que devolver no sábado, passou domingo, passou por segunda, passou terça. Então ela foi lá buscar. Eu sei como é isso, porque quando eu começo a mandar mensagem falando que está atrasada e a pessoa não responde, vai me dando um faniquito, eu simplesmente vou de surpresa. Eu não falo à noite eu vou aí, não. Eu vou de surpresa. É 4 horas da tarde, por exemplo, tem como eu ir? Eu vou. Não, eu tô na escola. Falo pro meu esposo, amor, saindo da escola, vamos direto lá. Pra pessoa não fala, eu chego de surpresa, para poder buscar as minhas peças. Depois a gente manda um boleto com o valor do frete pra pessoa, se a pessoa pagar, beleza. Tenta alugar novamente. Se ela não pagar, é cliente demitido. Tchau. Como disse a Carol, cancela. Cancela com a cliente, porque cliente que dá problema a gente não precisa. Cliente que vive dando prejuízo a gente a gente não precisa. Cliente que só dá aborrecimento, só perturba, a gente não precisa. Mas eu preciso do dinheiro do meu cliente. Poxa, gente, eu também preciso, né? Eu não tenho isso aqui por hobby, não. Só que não adianta um cliente que vai te dar prejuízo, que você vai ter que comprar uma nova bandeja e a pessoa ainda por cima nem supriu o teu gasto, não te ressarciu. Uma pessoa que danificou seu painel, não te ressarciu. Uma pessoa que às vezes fica mandando mensagem para você, sabendo que naquele horário você não atende, que fica perturbando ali. Nossa, pelo amor de Deus, é melhor não ter. Tem cliente que não é cliente, tem cliente que é castigo. Nossa Senhora. Então, assim,
Eu entendo o fato da Carol ter corrido atrás, porque eu faria o mesmo. Eu faço o mesmo, na verdade. Eu não tenho paciência pra ficar esperando trazer, não. Essa mesmo, o meu marido me disse no dia anterior, na terça. Cliente tal não levou ainda. Eu falei, como assim? Ele falou, não entregou. Eu falei, então faça favor, amanhã na hora que chegar na loja, eu mando mensagem pra ela. Manda mensagem pra ela, porque se ela não for levar, a gente vai buscar. Aí, ele ficou meio assim até com a questão da multa. Eu falei, pode cobrar multa com gosto. Ela sabe da multa. Tá no contrato. Tem a mensagem rápida que a gente manda. É falado na hora que o cliente vai buscar. Não tem como dizer que não sabia, gente. Eles dão uma de boi sonso. Mas não saber, sabia sim. Porque a gente fala. Então, sempre tem que deixar claro para o cliente. É como a gente falou num vídeo a respeito de verificar as peças, né? Tanto na ida quanto na volta. Né? A gente tem que conferir. Na frente do cliente, você confere. Tá tudo ok? Tá tudo bonitinho? Tá tudo certo? Tá. Beleza. Tá aqui seu contrato, tal. Na volta, a mesma coisa. Vamos conferir, tá tudo bem? Tá tudo certo? Ótimo. E ó, tem coisa danificada aqui. Já passar para ele o valor. Geralmente tem no nosso contrato, tá? Mas o que eu sempre faço pro cliente? Se eu vejo que alguma coisa ali que foi quebrada, eu vejo na internet, tá em alguma promoção, eu passo o valor novo pro cliente. Eu falo, olha, aqui, por exemplo, no contrato tá 70, mas eu encontrei por 58, tá? Tá. Então, em vez de pagar 70, você pode pagar 58. Porque alguns eu fico com dó, alguns eu vejo que foi um acidente. Outros a gente vê que foi descuido mesmo. A pessoa já nem liga na hora que tá saindo ali. Mal não aceita verificar, sabe? Você tá conferindo as peças, tá lendo as partes mais importantes pro contrato e a pessoa tá... Sabe? Então... gente, sempre tem chapéus aqui, assim... São os chapéus de palha que às vezes aluga pra decoração de fazenda, de fazendinha, de festa junina. Eles estão aqui porque ainda não veio pra cá a prateleira que vai ficar esse tipo de coisa. Então, eu deixo eles aqui pra eles não ficarem amassando. Porque esse aqui ele já é amassadinho mesmo, ó. Tá vendo? Só que se eu deixar em qualquer lugar aí, não vai dar muito certo. Aí eles estão aqui. Tem mais, não são só esses, tá? Então, gente, aqui... Ainda não tá muito no meu gosto, não, mas tá melhor do que com aquele balão branco. Então, joguei já o brilho. E agora é entregar. Bom, gente, eu vim rapidinho aqui para poder me despedir de vocês nesse vídeo, porque ele já tá dando mais de 50 minutos. Eu fui dar uma olhada no que eu já tinha gravado, retirei a outra parte que eu comecei, que eu coloquei, que era mostrando o que veio nas caixas, né? E eu vou mostrar pra vocês no outro vídeo. Acabando esse aqui, já comecei a editar, já vou salvar aqui pra poder postar e já vou começar a gravar o outro vídeo pra vocês. E vou incluir as gravações sobre o que veio nessas caixas, tá bem? Vocês viram aí o arco, eu já mostrei pra vocês, já saiu também. Já tô livre, desimpedida aqui agora, pra poder dar uma arrumada aqui na loja. Então, eu vou fazer dessa forma, tá bom? Vou me despedir, mas já vou começar o próximo vídeo, tá joia? Então, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixa comentário aí, tá, gente? Vai falando que vocês gostam, que vocês não gostam, tá joia? Um beijão, fiquem com Deus.